noite para vocês que estão aqui e também para as pessoas que estão nos assistindo. Agora, hoje, nesse dia 21/6, quarto domingo do tempo comum, depois do Pentecostes, e também as pessoas que em outros momentos vão nos ouvir. Observados em seu conjunto, os textos bíblicos desta noite nos põem diante de um tema incômodo. Não é, Santinho? Eu diria que nos põe diante do peso existencial das perseguições que necessariamente acompanham a fidelidade profética ao Sagrado Libertador. Encontramos Jeremias em sofrimento após as autoridades religiosas oficiais de seu povo o terem prendido e espancado no tronco que ficava diante do templo. Se a gente lê os versículos que antecedem os que lemos aqui. Mas por qual motivo ele foi preso e espancado? Ele atiçara o seu ódio ao denunciar a infidelidade do templo diante do Deus da vida. O templo estava aceitando expressões de culto das populações ao seu redor que levavam sangue de inocentes diante dos seus deuses, chegando ao ponto de sacrificar os próprios filhos em holocausto aos ídolos babilônicos. Para Jeremias, isso era inaceitável, ainda mais vindo de um povo que se dizia comprometido com Yahvé, uma divindade que livrou da morte o pobre, que livrou o empobrecido das mãos daqueles que os escravizavam. Jeremias, apesar de afogado nas lágrimas que afligiam sua alma diante da injustiça que vivia, uma tristeza que o levava a clamar por vingança e maldizer o próprio dia do seu nascimento, só continuarmos lendo os versículos seguintes. Apesar de tudo isso, Jeremias confessa impotente a impossibilidade de agir de uma forma diferente daquela da vocação que a vida o chamava. Afinal, essa convocação da vida ardia nele como um fogo interno em seu coração. Esse é um sentimento que, de certa forma, várias de nós já experimentamos em diferentes medidas e de diferentes formas ao longo da nossa vida, diante das diferentes formas de manifestação da mentira e da injustiça, seja nas relações pessoais e familiares, seja nas relações sociais mais amplas. A gente às vezes sente aquele chamado interno, íntimo e profundo. Não podemos ficar calados diante disso. Encontramos esse mesmo sentimento no salmo que lemos. Ali, confessa-se em oração que o zelo ao Deus libertador faz suportar chacotas, insultos, vergonha e mesmo a rejeição e perseguição da própria família. Jesus reconhece essa situação. Aliás, a reconhece como uma consequência muito provável da vida daqueles que se façam como ele, radicalmente comprometidos com o amor que tudo criou e sustenta. Esses, diz ele, no evangelho que lemos, serão entregues a tribunais, açoitadas em sinagogas, encarceradas injustamente, entregues pelos próprios familiares à morte e odiadas e odiados por todos. Curiosamente, apesar do aconselhamento que ele próprio nos faz a sermos astutas como as serpentes e inofensivas como as pombas, Jesus nos convoca a permanecermos firmes até o fim e, igualmente, a não temer. Não tenhais medo. Essa é uma frase que vai se repetindo. Santinha está ali me falando 4 vezes na perícope do evangelho que nós lemos hoje. Não tenham medo. No contexto histórico existencial do profetismo, ao qual pertence Jeremias
E Jesus também, e qualquer pessoa que quisesse fazer sua seguidora, ontem e hoje e amanhã, nada tem essa frase de simples. Não tenhas medo, apesar da aparência, é uma frase muito difícil e complexa. Não se trata, portanto, de um conselho de autoajuda, né? Não se trata de coach religioso, muito menos da romantização da coragem. Jesus está falando a discípulas enviadas a um mundo hostil. Está falando a gente simples, sem proteção, sem prestígio, sem garantias. E falando a elas, ele não promete que tudo dará certo. Não promete, inclusive, nenhuma segurança milagrosa. Sua única promessa é que não estaremos sozinhos. E por isso, não devemos ter medo. Para a nossa espécie, queridos e queridas, o medo não é uma coisa pequena. Ele nos acompanha desde que nós vivíamos nas cavernas e não sabíamos controlar o fogo, nem os princípios ativos de plantas e animais. O medo, até hoje, organiza sociedades inteiras e suas instituições, família, religião, Estado, exército, polícia. Organiza, ao fim, quem é escutado e quem é silenciado. Quem de nós não já teve medo e ficou em silêncio? Quem de nós não já teve medo de perder o emprego, de não ter o que comer, da violência policial, da conta que vai chegar antes que o salário entre na conta, da seca, da enchente, da doença, do abandono? E ao sermos convidadas a meditar sobre estes textos bíblicos, neste mês em que estamos, no qual celebramos o orgulho LGBT, eu gostaria de lançar luz sobre um medo muito particular e cruel em nossa sociedade. O medo de existir, de dizer o próprio nome, de apresentar aberta e livremente a quem se ama. O medo de voltar para casa, ser expulsa da família, de apanhar na rua, de entrar numa igreja e ouvir novamente, e agora em nome de Deus, que o divino é contra a sua vida e seu modo de existir. Como parte do movimento do Nazareno, precisamos dizer em alta voz: esse medo não caiu do céu. Ele foi produzido, tem história, é uma ideologia sustentada por púlpitos e piadas, por chacotas, pela Bíblia mal lida e maldita. A cacofonia aqui é propositada. É um medo sustentado pela família pequeno-burguesa, que em nome da religião e dos bons costumes prefere uma filha triste a uma filha livre. Não faltam comunidades religiosas cristãs em nosso tempo que preferem pessoas mortas por dentro a uma pessoa viva demais para caber nos seus regulamentos e controle. É preciso dizer isso abertamente, pois o evangelho de hoje não nos permite falar genericamente de coragem. O texto é mais direto. Jesus diz: nada há escondido que não venha a ser revelado, nada há oculto que não venha a ser conhecido. Mas essas palavras de Jesus precisam ser ouvidas com cuidado. Jesus não está autorizando ninguém a expor a vida de outra pessoa. Ninguém tem o direito de arrancar ninguém do armário. Sair ou não sair, dizer ou não dizer, revelar ou não revelar, muitas vezes é uma questão de sobrevivência. O que Jesus está dizendo aí é outra coisa. Aquilo que os poderes escondem para continuar dominando será trazido à luz. A dignidade escondida será revelada. A violência mascarada de moral será desmascarada.
a falsa paz das casas patriarcais, das igrejas machistas e homofóbicas e da sociedade capitalista será posta em crise. Nem o Evangelho, nem a graça de Deus ou o corpo amado por Deus cabem em qualquer armário. A vida nova em Cristo não cabe no armário. A experiência de Jeremias nos ajuda muito neste ponto. A verdade que ele carregava o colocava em perigo. Por isso, ele tenta calá-la internamente, mas não consegue. É como um fogo ardendo dentro dele. Quem já precisou esconder qualquer verdade profunda de si, dentro de si, sabe sobre esse tipo de chama, pois toda verdade, assim como toda forma de amor, tem um mesmo útero eterno. A verdade, amor da força criadora primal que Jesus nos ensinou a reconhecer e chamar de Painho, Abba Pai, Pai amoroso. A finalidade última da matéria e da história pertencem a essa verdade, e delas advindas, as verdades de nossos corpos não podem ser para sempre reprimidas. A pessoa tenta caber na expectativa alheia, ser a filha ou filho das expectativas da família, ser uma pessoa normal que a igreja abençoaria sem perguntas. Mas há um fogo que não se deixa apagar, o fogo da vida querendo viver. E ele advém do fogo sagrado. O pecado não é esse fogo, mas o sistema que obriga esse fogo a virar cinza. Paulo, em Romanos, nos diz que pelo batismo fomos sepultadas com Cristo na morte para caminharmos em novidade de vida. Durante muito tempo, parte da religião cristã leu esse texto como se morrer para o pecado fosse morrer para o próprio corpo, para o desejo, para o afeto, para a alegria, para a diferença que nos constitui. Mas Paulo está falando de outra coisa. Pecado aqui não é uma lista pequena de moralismos privados. Pecado aqui é julgo, senhorio, escravização. Pecado é aquilo que toma a vida de Deus e submete-a à morte. Pecado é, portanto, a fome organizada, a exploração do trabalhador, o racismo que decide quem pode viver em paz, a LGBTfobia que transforma corpos em alvo. Pecado é, portanto, toda teologia que use a cruz de Cristo para crucificar outras pessoas. Morrer para o pecado é, portanto, morrer para esse regime de vergonha, medo e morte. É deixar para trás a religião que controla corpos e reaprender o evangelho que liberta vidas. É sair da lógica que pergunta quem está autorizado a existir e entrar na lógica da mesa de Cristo, onde os dons de Deus são, como costumamos dizer em nossa Eucaristia anglicana, para o povo de Deus. Não para parte do povo de Deus. Não para o povo de Deus bem comportado. Não para o povo de Deus aprovado pela moral dominante. São para o povo de Deus. No Salmo 69, a pessoa que ali ora diz: sou estrangeiro para os meus próprios irmãos, estranho até para os filhos da minha mãe. Você leu, né, Penha? É uma das frases mais dolorosas da liturgia de hoje. Porque há dores que não vêm de inimigos distantes, vêm da própria casa, vêm de quem deveria proteger, vêm de quem diz amar, mas só ama se puder controlar. Muitas pessoas LGBTQIA+, conhecem essa oração por dentro. Sabem o que é ser estrangeira na própria família. Sabem o que é sentar à mesa e medir cada gesto e cada palavra, cada tom de voz,
Sabem o que é ouvir uma pregação e se perguntar: será que aqui eu vou conseguir sobreviver? Sabem o que é procurar Deus e encontrar uma porta fechada. Por isso, a igreja cristã como um todo precisa pedir perdão. E não apenas de modo ornamental, para constar, para em inglês ver, como nós gostamos de dizer no Brasil. Perdão de verdade exige mudança de prática. Por isso, exige outra linguagem, outra pastoral, outra mesa, outra escuta, outro modo de ler a Bíblia. O bispo anglicano estadunidense John Shelby Spong insistiu durante toda a sua vida e seu ministério que o cristianismo não pode continuar sequestrado por leituras que diminuem a humanidade das pessoas. Dom Pedro Casaldáliga, bispo católico romano espanhol, que optou compartilhar sua vida toda com o povo latino-americano e brasileiro, lembrava que a fé cristã só pode ser medida pelas causas que ela assume. E na mesma direção, nosso irmão profeta deste tempo, teólogo luterano Paul Tillich, falava da coragem de ser, isto é, da coragem de aceitar ser aceita, mesmo quando o mundo nos ensinou que somos inaceitáveis. E essa é uma experiência existencial que antecede qualquer dimensão de crença. Trata-se da dinâmica de nossa existência antes de podermos julgá-la. Aceitar-se amada e amado como se é. Hoje, essas três vozes se encontram conosco no núcleo da mensagem evangélica. Não tenhamos medo de afirmar a vida e sua sacralidade em todas as formas de sua manifestação. Essa coragem cristã não se resume a nenhuma forma de agressividade. Não se trata de trocar o fundamentalismo de direita pelo fundamentalismo de esquerda. Trata-se da coragem de Jesus, que a apresenta com firmeza e ternura. Apresenta na mesa partilhada, no cuidado com os pardais. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha e nenhum deles cai por terra sem que o Deus o saiba. E vocês valem muito mais do que muitos pardais. O mundo trata algumas vidas como se valessem menos do que a vida dos pardais. Pequenas, baratas, substituíveis, o travesti da esquina, o menino gay na escola, a mulher lésbica silenciada na família, a pessoa trans desempregada, a juventude negra e periférica, a pessoa trabalhadora cansada, a indígena ameaçada, a empobrecida que atravessa a cidade como se pedisse licença para existir. Jesus diz diante delas: nenhuma delas está fora do olhar cuidadoso de Deus. E se nenhuma delas está fora desse olhar, nenhuma delas deveria estar fora do cuidado da igreja. A oração eucarística que rezaremos daqui a pouco em nossa Eucaristia dirá que a diversidade da criação é dom de Deus. Isso não é um mero enfeite litúrgico, é teologia viva. A diversidade não é um problema a ser administrado, é um sinal da abundância criadora de Deus. O problema não é a diferença, mas os poderes malignos e diabólicos que a transformam em desigualdade por meio da exploração, da humilhação e da violência. Também diremos na oração de pós-comunhão: o medo terá fim. Neste contexto bíblico, percebamos, essa não é uma frase ingênua, é a própria promessa pascal. O medo terá fim
porque Cristo atravessou a morte e nós a atravessamos com Ele quando aceitamos ser aceitos por Ele, tal como somos. O medo terá fim, porque a vergonha não é eterna. O medo terá fim, porque os poderes que pareciam invencíveis não conseguiram manter Jesus no túmulo, e a morte não tem a última palavra sobre a vida. Por isso, neste mês do orgulho LGBTQ+, a igreja não deve apenas acolher. Isso ainda é pouco. Soa como quem abre uma porta de uma casa que continua sendo dela. O Evangelho nos chama a algo mais profundo, a reconhecer, a reparar, a celebrar, a caminhar junto, a dividir. Não tolera mera concessão. Chama a bendizer a diversidade como um sinal da vida sagrada. Não dizer vocês podem entrar, mas confessar: sem vocês, nosso corpo está mutilado. Afinal, a igreja é corpo de Cristo e ele não pode ser construído à custa de corpos envergonhados. Para concluir, quero reafirmar: quando Jesus diz que veio trazer espada e não paz, é um trecho bíblico que deixa muita gente confundida. Ele não está abençoando a violência, ele está dizendo que a verdade corta a mentira da paz falsa que sustenta a religião da exclusão. Há, portanto, uma paz que precisa acabar para que a paz de Cristo comece. Qualquer paz que dependa do silenciamento das pessoas feridas não é a paz de Cristo. Qualquer paz que exija que pessoas LGBTQ+, voltem para o armário não é a paz de Cristo. Qualquer paz que proteja pessoas agressoras e chame as vítimas de escandalosas não é a paz de Cristo. A paz que mantém privilégios intocados não é a paz de Cristo. A paz de Cristo nasce antes que do silêncio de cemitérios, do brilho alegre da purpurina, do carnaval dos corpos com Ele ressuscitados. Oro para que a nossa pequena paróquia São Francisco seja, nessa cidade de Petrolina, uma notícia viva dessa ressurreição. Que quem chegar aqui não precise esconder o nome, o corpo, o afeto, a história. Que quem já foi ferido pela religião, encontre aqui não uma explicação fria, mas pão, abraço, escuta e justiça. Que nossa mesa seja maior que o nosso medo. Não tenhamos medo. Certamente nos chamarão de exageradas, ideológicas, perigosas, nos chamarão de Belzebu. Jesus nos avisou sobre isso. Sigamos sem medo, como ele também avisou: quem tenta salvar a própria vida falsa, domesticada pelo medo, acaba perdendo a vida. Mas quem perde essa falsa vida por fidelidade à verdade, mesmo que perca a respeitabilidade na indiferença e o conforto da neutralidade, encontrará vida verdadeira, que Deus chama pelo nome, como chamou a Lázaro. Sai do túmulo, quer dizer, sai do armário, sai do túmulo armário, venha viver a vida que não é mais segredo. Não tenhamos medo. Amém.